Você está nas mãos de um Deus todo-poderoso. A única coisa que eu tenho para dizer para cada um de nós aqui é: cuidado. Cuidado. A Bíblia diz: de Deus ninguém zomba. Tudo que o homem plantar, isso também se fará. Isaías 40, 12 a 23. Quem mediu na concha da sua mão as águas, e tomou a medida dos céus aos palmos, e recolheu numa medida o pó da terra, e pesou os montes com peso e os outeiros em balanças? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho, que lhe desse entendimento e lhe ensinasse o caminho do juízo, e lhe ensinasse conhecimento e lhe mostrasse o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde, e como o pó miúdo das balanças. Eis que ele levanta as ilhas como uma coisa pequeníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para os holocaustos. Todas as nações são como nada perante ele. Ele as considera menos do que nada e como uma coisa vã. A quem, pois, fareis semelhante a Deus, ou quem o comparareis? O artífice funde a imagem e o ourives a cobre de ouro e forja para ela candeias de prata. O empobrecido, que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não se apodrece. Artífice sábio busca para gravar uma imagem que não se pode mover. Porventura não sabeis? Porventura não ouvis? Ou desde o princípio não se vos notificou, ou não atentastes para o fundamento da terra? Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. E é ele que estende os céus como cortina, e os desenrola como tenda para neles habitar. O que reduz a nada os príncipes e torna em coisa vã os juízes da terra. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus, fala aos nossos corações e mostra-nos, Pai, a Tua grandeza. Mostra-nos, Pai, que Tu és o Todo-Poderoso. Que diante, ó Pai, da Tua majestade, do Teu poder, possamos tremer, Senhor, e não ficar de forma normal, comum, e ficar de qualquer jeito. Que possamos ter reverência, que possamos ter temor diante de quem Tu és. Fala, Pai, conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Nessa noite, na sexta-feira passada, nós falamos sobre a onisciência de Deus, o Deus que sabe de tudo. E nessa noite nós vamos falar sobre a onipotência de Deus, ou seja, um Deus todo-poderoso, um Deus que detém todo o poder. Muitos hinos que são cantados hoje nas igrejas são hinos que mostram que Deus tem muito poder no tocante à cura de uma doença, no tocante a abrir uma porta de emprego, a dar um livramento para uma pessoa no momento de uma situação difícil. Há hinos que vão dizer que Deus é todo-poderoso, que Ele consegue, inclusive, abrir portas onde não há parede. Então, muitos hinos, muitas músicas gospel, entoam, cantam que Deus ele é poderoso ou todo-poderoso, mas muitas dessas músicas, elas apenas fazem menção a esse Deus que pode simplesmente dar e livrar o homem de certas situações e dar ao homem determinadas coisas.
Quando uma pessoa está passando por uma situação difícil, às vezes o conselho que se dá para aquela pessoa é: fica firme, Deus é poderoso, Deus ele pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder. Então isso é falado para as pessoas, mostrando que Deus ele tem todo o poder. E de fato Deus tem todo o poder. De fato Deus é poderoso para fazer não somente essas coisas, mas muito mais. Mas será que o poder de Deus e a onipotência de Deus se resume a apenas isso? Será que quando a gente fala que Deus é todo poderoso, é apenas nisso que nós resumimos isso? Que Ele pode dar, que Ele pode livrar, que Ele pode fazer, que pode acontecer e tudo isso? Então, muitas, até pregações são feitas em cima do Velho Testamento, em cima do poder de Deus. O maná que desceu do céu, o mar vermelho que se abriu, o machado que flutuou nas águas e o profeta pegou. Então, mostrando o poder de Deus, mas sempre voltado ao benefício do homem. Ou seja, o homem está recebendo alguma coisa de Deus através do seu poder. Mas é só isso? Será que o poder de Deus mostra apenas nisso? Então vamos ver alguns pontos e algumas passagens que mostram o poder de Deus que vai além apenas das coisas que Ele pode oferecer. Primeiro, Gênesis capítulo 1, versículo de 1 a 3, é uma passagem que nós conhecemos bem, que é a criação. Deus, Ele cria todas as coisas, e lá cria os céus, cria a terra, depois Ele fala, haja luz e houve luz. E ali Deus cria todas as coisas, né, os animais, as plantas, pela sua palavra. Os homens, eles também podem criar coisas. Por exemplo, o ser humano consegue pegar uma cadeira de madeira, criar uma cadeira de madeira. Mas para ele criar essa cadeira de madeira, ele precisa primeiro de uma madeira. Para ele criar a cadeira. Ele não pode, o homem não consegue pegar uma cadeira do nada, um vazio aqui, e de repente ele mexe as mãos e aparece uma cadeira de madeira. Ele não consegue. Ou o homem ele vai dizer, agora haja uma cadeira de madeira. E isso não acontece. Agora, com Deus ele é diferente. Porque Deus ele não precisou de nenhuma matéria-prima para criar, a não ser apenas a sua palavra. A sua palavra foi o suficiente para criar as coisas. Ele disse, haja luz, e o que aconteceu? Houve luz. Ele não precisou de nada para criar todas as coisas. Diz lá, e Deus criou os céus e a terra. A partir de quê? A partir do nada. Ele criou todas essas coisas. Ele não só cria todas as coisas, mas Hebreus capítulo 1, versículo 3, diz que todas as coisas são sustentadas por sua palavra de poder. Ele não só criou todas as coisas, mas ele sustenta e mantém todas as coisas também pelo seu poder. Então as coisas, elas estão no seu devido lugar. O sol, ele está lá no espaço, no seu devido lugar. A terra faz o seu movimento no seu devido lugar. E todas as coisas fluem de maneira certa, de maneira correta. O dia nasce, depois o sol se põe, chega a noite. Todas essas coisas acontecem porque Deus sustenta essas coisas. O poder de Deus vai além da criação, porque Ele também mantém essas coisas. O próprio Jesus vai dizer em Mateus, ele diz, observe os pássaros que não tecem, que não plantam, mas Deus as alimenta. Veja, os pássaros que estão aí voando para um lado e para o outro, Deus provê para eles, Deus os sustenta pelo seu poder. Então ele não só cria, mas ele também sustenta. Deus também tem o poder sobre a natureza. Se você observar em Marcos 4, 39 a 41, podemos ler esse texto bastante conhecido, Marcos capítulo 4,
partir do versículo 37, diz assim: E levantou-se um grande temporal de vento, subiam ondas em cima do barco, de maneira que o barco já estava enchendo. E ele, Jesus, estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no dizendo: Mestre, mestre, não se importa que nós vamos perecer? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança ou grande calmaria. Através da sua palavra, do seu poder, Jesus, ele desperta do sono e com uma frase tudo se faz completa bonança. Os discípulos estavam desesperados porque pelaquela tempestade o barco estava enchendo, eles estavam pensando: nós vamos morrer, nós vamos naufragar. Jesus levanta e com a sua palavra tudo se acalma. Quem dentre os homens é capaz de fazer isso? Quem dos seres humanos é capaz de chegar diante de um mar enfurecido e dizer: acalma-te, cala-te, e tudo se faz completa bonança? Ninguém. Ninguém. Ele também tem todo o poder contra o diabo e os seus anjos. Abre comigo Marcos capítulo 5, você já está em Marcos. Marcos capítulo 5 conta a história do endemoniado gadareno. E você se recorda muito bem que Jesus ele vai perguntar, versículo 9, qual é o teu nome? E ele vai dizer, a legião, porque nós somos muitos, muitos. Então não era um, não era dois, eram muitos. E aí, versículo 10 diz assim: E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. O diabo, os demônios, rogavam, imploravam a Jesus para que Jesus não os mandasse para longe. Por que os demônios, eles estão rogando para Jesus, para que Jesus não os expulsasse? Porque eles sabiam que Jesus tinha o poder para fazer isso. Eles sabiam que uma palavra de Cristo faria com que eles simplesmente saíssem daquela província e iam para outro lugar. E aí, versículo 11, tinha uma grande manada de porcos. Versículo 12, manda-nos que então entremos naqueles porcos. O poder não se deu apenas na expulsão, mas o poder também se deu na permissão, ou seja, eles não poderiam sair e entrar nos porcos. Não, eles pediram a Jesus, falaram com Jesus para que Jesus pudesse permitir que eles entrassem nos porcos. E aí o texto vai continuar dizendo que Jesus ele permite ele entrar nos porcos, os porcos se afogam e depois você pode ler a história para ver mais detalhes. Então veja, os demônios se submetem a quem Jesus é. Se submetem ao senhorio e se submetem ao poder de Cristo, ao poder de Deus. Eles não podem e não vão fazer o que eles querem fazer. Eles não vão, eu acho que é legal fazermos isso, vamos. Eles não vão fazer sem antes Deus aprovar que eles façam. Então isso é o temor, o respeito. Não apenas isso, mas Apocalipse capítulo 20, Apocalipse capítulo 20 tem algumas pessoas, ou muitas pessoas, que têm medo do diabo. Ficam com medo. Passa às vezes em frente a um despacho, né, uma oferenda, macumba, ficam com medo. Algumas pessoas pedem dar licença.
Algumas pessoas veem filme de terror, depois ouvem barulho na casa, ficam com medo, achando que o mal está ali. Mas Apocalipse capítulo 20, versículo 7 a 10 diz o seguinte: acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo. O diabo saiu para enganar na última tentativa. E o que Deus fez? Ele desceu para guerrear com o diabo? Um simples fogo caiu do céu e o consumiu. E foi lançado no lago de fogo. Não precisou nem Deus se mover, não precisou nem Deus lutar, combater aquele combate que quase que o diabo... Não precisa disso. Simplesmente um fogo desceu, o consumiu e ele foi lançado para o lago de fogo. Veja o tamanho poder de Deus. Se as pessoas temem o diabo e o que ele pode fazer, imagina Deus, que aqui desgraçou literalmente com o diabo, com a besta, com o falso profeta. O versículo 10 vai dizer: e serão atormentados para todo o sempre. Então Deus tem todo o poder sobre a criação e a sustentação dela, todo o poder sobre a natureza, todo o poder contra o diabo, e também ele tem o poder sobre a vida e a morte. Lembra de Lázaro em João? Lázaro tinha morrido fazia 4 dias. Todo mundo já realmente estava olhando para Lázaro e realmente falando: não, Lázaro morreu. Já tem 4 dias dentro do túmulo. 4 dias que, enfim, não levantou, não saiu, morreu. Suas irmãs estavam chorando, tristes, dizendo: ah, Senhor, se o Senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. E naquele momento, Lázaro estava morto. Jesus disse: Lázaro, venha para fora. E o que aconteceu? Lázaro continuou morto? Lázaro veio para fora. Aquela menina que estava morta, deitada, e Jesus subiu lá e as pessoas riram dele. E ele disse: menina, levante-se. O que aconteceu com a menina? Ela se levantou. Então, pessoas que morreram e que o ser humano hoje, apesar de sua tecnologia, da medicina avançada, é incapaz de trazer uma pessoa à vida depois de 4 anos de morto. É impossível. A não ser que seja um milagre, a não ser que seja... Mas depois de 4 dias, a medicina trazer uma pessoa à vida é impossível. Mas não apenas isso. Lá em Gênesis, quando o pecado de Sodoma e Gomorra atingiu um nível muito alto, o que Deus fez? O que Deus enviou do céu e consumiu Sodoma e Gomorra? Pois é, fogo. Ou quando a população daquele tempo estava envolvida em pecados, o coração estava mal, estava obstinado, Deus separa Noé e sua família, e o que faz com o restante da população? Ele mata. Ele envia o dilúvio e todos morrem. Então veja, Deus ele tem o poder de trazer alguém à vida, mas ele também tem o poder de levar alguém à morte. Ele pode tanto matar, quanto também dar a vida. Deus ele tem esse poder. E inúmeras passagens, tanto do Antigo quanto do Novo, mostram também que Deus tem o poder sobre doenças. E isso todo mundo sabe, isso é indiscutível. Que Deus tem todo o poder sobre as doenças. Então, Deus curou leproso, Deus curou a mulher do fluxo de sangue, Deus curou cego, enfim, Deus tem todo o poder.
O outro ponto, Romanos capítulo 1, versículo 16. Deus tem o poder na redenção do homem. Não apenas na condenação, e é o próximo ponto, mas ele também tem o poder na redenção. Romanos capítulo 1, versículo 16, ele diz: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O que o evangelho é? O evangelho é o poder de Deus para salvar o homem. Então, Deus, através do evangelho, quando o evangelho é pregado para uma pessoa, o seu poder ali é revelado e uma pessoa é salva, versículo 16, se ela crê. Se ela crê. E o último ponto anotado aqui, Deus também, Apocalipse capítulo 19, tem todo o poder na eternidade, ou no julgamento do homem. Apocalipse capítulo 19. Deus tem todo o poder no julgamento. Presta atenção nesse texto, Apocalipse 19. Eu vi o céu aberto, e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e guerreia com justiça. Então João aqui, ele está vendo que tem alguém assentado em cima de um cavalo branco, e essa pessoa em cima de um cavalo branco, ela não está para trazer paz, ela não está para anunciar calmaria, ela não está para anunciar bonança. Essa pessoa chama-se Fiel e Verdadeiro, e ele é um juiz, porque diz, e julga, e quem julga é juiz. E ele julga e peleja, ou seja, guerreia, combate com justiça. Ou seja, em poucas palavras, ele não está para brincadeira. Esse que está em cima do cavalo branco não está para brincadeira. E o texto continua. Seus olhos são como chamas de fogo. Sobre sua cabeça havia muitas coroas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, somente ele. Estava vestido com uma veste tingida em sangue, e o nome pela qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos em linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma espada muito aguda para ferir com ela as nações. Desse cavalo que está para combater, nesse cavalo que está para julgar, ele está em cima ali do cavalo, e da boca dele sai uma espada. E essa espada, o texto está dizendo que não é para defender. Essa espada, no versículo 15, é para ferir as nações. Trazer ferimento, enfermidades, problemas com essas nações. E ele as regerá, ou seja, as dominará com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar de vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Então veja o que vai acontecer. E veja o poder desse Jesus Cristo, o justo. Ele não vai vir mais como o cordeiro, aquele que vai vir para curar, agora em cima de um cavalo branco, para ferir as nações. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome, versículo 16, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
E uma folha depois, Apocalipse capítulo 20, versículo 11 a 15. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos pequenos e grandes, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. Agora o 13. E deu o mar os seus mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram todos julgados de acordo com as suas obras. Todos apareceram lá, diante de um juiz. E ninguém podia falar, não, eu não vou comparecer nessa audiência, não. Que audiência? Com o rei dos reis, Senhor? Não, eu não vou, não. Todos apareceram. E todos foram julgados de acordo com as suas obras. E aí, versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Simples. Querendo ou não comparecer, querendo ou não receber essa sentença ou não, aceitando ou não, achando bom ou não, não foi achado no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. E pronto. E ninguém ali naquele momento ia conseguir brigar, pleitear. Vamos nos reunir aqui, nós que vamos para o inferno, e vamos tentar. Não tem como. Não tem como. Tentar é o fim. Linha final e lançado no inferno. Então ele tem poder sobre a criação, ele tem poder sobre a natureza, ele tem poder sobre os demônios, ele tem poder sobre tudo e tem o poder sobre a eternidade, o julgamento. Então muito cuidado com Deus. Deus, por ele ser todo-poderoso e haver nele todo o poder, ele não pode, de forma alguma, ser controlado. Ele não pode ser chantageado. Nós não vamos conseguir fazer com que Deus faça a nossa vontade, a não ser que a nossa vontade seja a mesma vontade dele. A não ser que seja essa. Não tem como nós darmos um jeitinho para que Deus ele se dobre a nós e faça a nossa vontade. Salmo 115, 3. O nosso Deus está nos céus e ele faz tudo o que lhe agrada. Ou seja, tudo o que Deus vai fazer é porque o agrada. Ele não vai fazer nada que não o agrada. Nada, eu vou fazer isso aqui, mas na verdade eu não queria, não. Ele vai fazer o que para ele o agrada, pelo seu grande poder. E eu anotei algumas coisas aqui para nós refletirmos diante desse Deus, de um Deus que tem o poder de fazer qualquer coisa, onde todas as coisas estão diante dele. E ele pode agora criar uma tempestade, ele pode agora lançar fogo à terra, ele pode fazer o que ele quiser, porque ele tem todo o poder para isso. E ele não depende de ninguém para fazer o que ele quer fazer. Eu anotei algumas coisas aqui. Diante desse Deus a quem nós falamos que servimos, diante desse Deus que nós dizemos que nos prostramos, devemos pensar algumas coisas aqui. Esteja longe de nós servir a Deus quando nos é conveniente. Então eu faço a vontade de Deus, eu faço aquilo que Deus pede quando traz algum benefício para mim. Quando não traz algum benefício, então eu não faço. Então aquela velha história de um homem que foi no médico, fumava muito, e o pulmão já estava bem comprometido por causa do fumo. E aí o médico disse, olha, se você continuar fumando, pelo como está seu pulmão, você vai vir a óbito, você vai morrer. E aí ele
vai à igreja e ali ele para de fumar. Só que por trás, não estou dizendo que são todos, mas por trás disso, a motivação que fez ele parar de fumar não foi o amor a Deus, não foi o abandono do vício, foi o fato do médico dizer, você vai vir a óbito. Então ele cumpre algo porque ele é conveniente. Porque se o médico não dissesse nada, olha, na verdade você está fumando bastante, mas seu pulmão é como de criança. Parece que você nunca fumou. Será que ele tomaria essa mesma atitude? Então, longe de nós servir a Deus, fazer as coisas para Deus quando nos é conveniente. Ou seja, vai me trazer algum benefício? Ah, então eu vou fazer. Mas se não traz nenhum benefício, não, então aí eu não vou fazer não. E aí tem aquela justificativa, tem aquela série de coisas. Longe de nós, diante desse Deus Todo-Poderoso, tratá-lo como um amuleto. Ou seja, eu vou a ele e eu preciso dele apenas para me dar boa sorte, para me dar proteção. Tem muitas pessoas que, por exemplo, utilizam às vezes uma cruz, ou tem um terço, principalmente os católicos, e eles colocam no retrovisor do carro. E aquele terço, né, aquela cruz pendurada no retrovisor do carro, para muitos, é um sinal de proteção. Vai me proteger na estrada, vai me proteger do acidente, do caso fortuito, está me protegendo. E tem muitos que se dizem cristãos que tratam a Deus e tratam as coisas de Deus como um amuleto para trazer boa sorte, para trazer livramento. E tratam, às vezes, até orações assim. Não, eu vou orar aqui, quando sair de casa, Senhor, me proteja que eu vou sair de casa, em nome de Jesus, amém, e vai. Pergunta se essa pessoa tem uma vida de oração. Não tem. Mas na hora de sair, Senhor, me proteja, e sai. Apenas na hora de sair. O que é isso? Apenas um amuleto. Precisa apenas naquele momento. E depois? É o que importa. Não estou dizendo que não tem que se orar quando você for sair pedindo proteção. Mas tratar Deus apenas dessa forma, quando nós só precisamos de Deus apenas por uma proteção. Vou orar aqui porque eu preciso de uma cura. Loucura. Loucura. Fazer coisas espirituais, acreditando que estas coisas que nós estamos fazendo vai obrigar a Deus a nos abençoar ou dar aquilo que nós queremos. Então eu vou começar a orar agora. Orar, pedir. Eu vou orar horas, achando que pelo fato de eu estar fazendo apenas isso, Deus vai ser obrigado a dar aquilo que eu estou pedindo. Não, eu estou orando muito. Ele tem que me dar. Tu vê, eu estou orando muito. Olha, eu estou jejuando muito. Fui no médico, o médico já disse que eu estou com anemia de tanto jejum que eu estou. Ele tem que me dar o que eu estou pedindo. Como se essas coisas obrigassem o Deus Todo-Poderoso a se curvar diante da sua criatura e dar a ele aquilo que ele quer. Nada disso. Longe de nós também buscar a Deus apenas em momento de crise. Apenas em momento de dificuldade. Estou passando uma dificuldade, estou passando uma luta, estou passando um problema, aí eu vou correr, eu vou buscar Deus, eu vou orar, eu vou corrigir os meus pecados. E aí quando tudo se resolve, quando tudo volta ao normal, a vida começa ao normal de novo. E por último, eu anotei aqui, usar o Deus Todo-Poderoso para justificar os nossos desejos pessoais. Então eu tenho desejo de algo pessoal, e aí eu começo a usar Deus e manipular as Escrituras, ou manipular Deus para dizer, veja, mas isso aqui é a vontade de Deus. Veja, Deus está querendo isso. O que é isso? É uma manipulação. Usando Deus para os meus desejos pessoais.
o Deus Todo-Poderoso. Abre comigo em Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4. Diante desse Deus tão poderoso, que controla todas as coisas, e que o ser humano, que diante de Deus não é nada e não pode fazer nada, a pergunta que fica é: e nós, diante desse Deus? Como devemos nos portar? Como devemos viver diante desse Deus, uma vez sabendo que Ele é todo-poderoso? Olha o que diz Daniel 4:35. Todos os moradores da terra são reputados diante dele em nada. E segundo a sua vontade, aquilo que ele quer, que ele deseja, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. E não há ninguém que possa estorvar a sua mão e dizer: o que fazes? Olha quem Deus é. Diante de todos os moradores da terra, versículo 35, todos são reputados como nada. O que eu sou diante de Deus? Nada. O que você é diante de Deus? Nada. E se você juntar todos os bilhões e trilhões e todos os moradores da terra, o que são diante de Deus? Nada. Absolutamente nada. E ele faz, versículo 35, tudo de acordo com a sua vontade. O que ele quer, o que ele deseja, ele faz. E ponto. Querendo eu ou não, ele faz. Querendo você ou não, ele faz. Ele faz. E quem pode, você pode voltar lá para o texto que nós lemos no início, Isaías, e quem pode dizer e perguntar para Deus: o que é que você está fazendo? O que fazes? Quem pode questionar? Quem pode duvidar? Quem pode brigar? Quem que pode fazer isso diante de Deus? Fala: mas vem cá, por que você está fazendo isso? Quem é você para fazer isso? Quem pode fazer isso? Uma vez que nós não somos nada diante de Deus. Isaías 40, versículo 12. Quem mediu na concha da sua mão as águas, e tomou a medida dos céus a palmos, e recolheu numa medida o pó da terra, e pesou os montes com peso e os outeiros em balança. Olha a grandiosidade e o poderio de Deus. Quantos litros de água você acha que cabe na concha da sua mão? Uma vez fizeram um teste e disseram que na palma da mão de um adulto cabe mais ou menos entre 30 e 40 gotas de água. Na palma de um homem, de um ser humano adulto, entre 30 e 40 gotas de água. Se 30 ou 40 gotas de água é o que cabe na palma da mão de um homem, todos os mares, todas as águas da terra, na mão de Deus, é como se fosse 30 e 40 gotas. Todos os oceanos, você pega o Atlântico, você pega todo o Pacífico, todos esses oceanos, a profundidade, é como se Deus pingasse ali na sua mão 30, 40 gotas. Olha a grandiosidade desse Deus. Eu não sei quantos quilômetros você imagina que
sejam medidos os céus. Eu não vou nem falar do universo, que é gigantesco, mas apenas esse céu que você está vendo, o que seus olhos conseguem ver de um ponto a outro. Você vira a cabeça para um lado, você está vendo o céu lá, você vira a cabeça para o outro lado, você vê o céu lá, no seu raio de visão. Quantos quilômetros você acha que tem? Só nesse pedacinho, o que não significa muito para Deus, é como se fosse palmos na sua mão. Ou seja, ele pega um palmo, coloca, tem todo o céu, todo o universo, 2 palmos de Deus. Enquanto o ser humano não consegue saber nem a medida exata de todo o céu, de todo o universo, Deus mede a palmos. Você pega uma parte aqui, aqui tem 2 palmos. É o que Deus faz com os céus. Versículo 12 ainda. Pesou os montes com peso e os outeiros em balança. Algumas versões traz balança de ourives. Balança de ourives é uma balança bem pequenininha que se mede gramas. Geralmente quem trabalha com ouro mexe com isso. Se mede gramas. Você pega o Monte Everest. Quantas toneladas pesa aquele monte ali? Para Deus é como se fosse gramas. Pega uma balança pequenininha de medir gramas e pega o Monte Everest, pequenininho, coloca na balança para saber qual é o peso. Enquanto os homens mal conseguem escalar aquele monte, Deus pega o monte para poder pegar numa balança pequena e saber quantas gramas tem aquele monte. Tamanha grandeza, tamanho poder de Deus. O texto continua. Versículo 15. Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde. O que você faz com aquele restinho de água, aquela gota que resta no balde? O que você faz com aquilo? Você pega o balde, você enche de água para lavar alguma coisa, para molhar uma planta. Aí aquele pouquinho de água que sobrou no balde, o que você faz com aquilo? Nada. Você deixa para lá, você larga para lá. Ou então sobrou, você joga fora. É isso que é o ser humano para Deus. Nada. Ou seja, não representa. O ser humano vai juntar e vai fazer uma rebelião. Não vai acontecer absolutamente nada. Versículo 22. Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. É ele que estende os céus como cortina e o desenrola como tenda para neles habitar. Ou seja, se não houvesse Deus, não haveria raça humana, nem a continuação da raça humana. Porque o texto vai dizer que é ele que estende os céus como cortina e desenrola para neles habitar. Se não tem Deus, os céus não se abrem, as coisas não acontecem, o ser humano deixa de existir. A causa do ser humano existir e continuar a sua existência é por causa de Deus. É por causa de Deus. Agora, observando um Deus tão poderoso, o texto de Hebreus é bem claro em dizer: horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Salmo 7 vai dizer que Deus é um Deus que se ira todos os dias. Salmo 2 tem uma versão que vai dizer: e de repente ele se ira. Diante desse Deus todo-poderoso, que nós não somos nada, ele controla a natureza, ele controla os demônios, ele controla tudo, ele detém todo o poder. Diante desse Deus, quem somos nós para não obedecê-lo? Quem somos nós para brincar com Deus? E uma hora está obediente, outra hora não está obediente, uma hora está avivado, uma hora o primeiro amor está latente, outra hora está frio, não quer mais saber. Quem somos nós para brincar com esse Deus todo-poderoso? Onde a nossa vida, toda a nossa vida, está na palma da mão de Deus. E que se em algum momento
ele fechar a mão, morremos. Morremos. Mas muitas vezes existe em nós orgulho, existe em nós autossuficiência, existe em nós justificativas, existe em nós diversas coisas que nos impedem de realmente amar e obedecer a Deus, diante de um Deus Todo-Poderoso. E nós achamos que diante desse Deus Todo-Poderoso, que detém todo o poder, que nem aos seus anjos que caíram ele poupou, nós achamos que chegar naquele dia ele vai nos poupar. Ele vai olhar para nós, você é bonitinho, gostei de você, pode entrar aqui na minha morada. Você acha que vai ser assim? Vai ter um julgamento, e nós lemos isso. Haverá um julgamento. E nesse julgamento, você verá o poder de Deus sendo manifesto de forma clara diante dos ímpios. Onde eles vão pedir misericórdia, vão pedir tolerância, vão pedir piedade, vão pedir paciência, e nenhuma dessas palavras serão dadas a ele, a não ser você será lançado no lago de fogo. Todos tiveram a oportunidade de se curvar diante desse Deus Todo-Poderoso. Toda a criação, a natureza, as escrituras são claras em dizer que todas as coisas vão apontar para um Criador. Mas as pessoas não querem render a Ele o louvor, a glória. Pelo contrário, nós lemos aqui, as pessoas criam ídolos para si mesmas. Cria ídolo de ferro, cria ídolo de ouro, de prata, de madeira. E as pessoas hoje também criam seus diversos ídolos. O ídolo é a internet, o ídolo é a família, o ídolo é o dinheiro. Diversos e diversos ídolos elas criam e não dão a devida glória ao Deus Todo-Poderoso. Cultuam a si mesmas o seu corpo. E eu não estou falando apenas dos ímpios, eu estou falando até mesmo daqueles que estão na igreja. Eles estão indo à igreja querendo palavras que não vão levar a Deus a glória, a honra, o louvor, mas querendo receber palavras que eles se saiam bem consigo mesmo. Isso é louvor a si próprio. Isso é, não, eu preciso estar bem comigo mesmo. Eu quero ir num local, eu quero ir numa igreja que eu me sinta bem. O que é isso? É o culto a si próprio, o culto a si mesmo. Todas essas pessoas perecerão no lago de fogo. Por quê? Porque não deram a glória e o louvor ao Deus Todo-Poderoso. Não é porque está na igreja. Não é porque foi batizado. Se não adora esse Deus Todo-Poderoso, será exterminado para todo o sempre. Agora, diante desse Deus, que ele faz tudo o que lhe agrada, diante desse Deus, que ninguém pode dizer, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, e que ele faz aquilo que é de acordo com a sua vontade, qual deve ser o seu procedimento? O que você deve fazer? Como você deve viver a vida cristã, sabendo que a sua vida está nas mãos de Deus? Você já viu? Outro dia meu filho estava com aquelas formiguinhas de açúcar andando na mão. Ele, olha pai, a formiguinha. E a formiguinha andando bem devagarinho, andando pela mão. E eu olhando assim, falei, basta só um. E fim. Aquela formiguinha ali, correndo, achando que tá tudo bem. E de repente, se Pedro pegasse, fizesse assim, acabou a formiga. Assim somos nós, nas mãos de Deus. Você pode estar correndo ali, parece que está tudo bem. Parece que está tudo caminhando bem, está tudo fluindo bem. Aí basta Deus fazer isso. E a vida acaba. Você está nas mãos de um Deus todo-poderoso. A única coisa que eu tenho para dizer para cada um de nós aqui é cuidado. Cuidado. A Bíblia diz, de Deus ninguém zomba. Tudo que o homem plantar, isso também se fará. Quem semeia na carne,
Da carne colhe corrupção, mas quem semeia no Espírito, do Espírito colhe a vida eterna. Gálatas está escrito isso. Então, muito cuidado com Deus. Ele não está de brincadeira. Ele não tolera brincadeiras. Ele é um Deus sério, um Deus rígido, a qual, naquele dia, haverá cobrança, a prestação de contas, para todos nós, para mim e para cada um dos seres nessa terra. Que Deus nos ajude. Vamos orar.